Todos os dias eu acordo sabendo que meu pai talvez não se lembre de quem eu sou. O Alzheimer levou muitas lembranças dele, mas acabou me dando algo que eu nunca imaginei: histórias. Quem olha a imagem assim que você acabou de ver deve imaginar: nossa, que sofrimento deve ser conviver com uma pessoa portadora do mal de Alzheimer, não? Eu diria que não. Sim e não. Sim, porque você, de fato, por ter conhecido, né, o seu pai, logo no início há aquele choque, né? Não vou mentir. Mas com o tempo você vai percebendo um aprendizado. Tudo aquilo vai se transformando numa experiência. E dessa experiência vai surgindo uma bagagem, né? Uma bagagem, e dessa bagagem nasce uma nova história. Então, o que eu quero dizer é que, para nós escritores, eu digo nós porque eu considero você que está aqui um potencial interessado, também é um escritor, ainda que nunca tenha publicado nada. E isso vai acontecer caso você não tenha publicado. Aí, a lição que eu quero deixar aqui, que muitas vezes as pessoas pensam, né, que para você escrever, você tem que ter um golpe de imaginação, você tem que ter muita criatividade, e muitas vezes não. Eu posso dizer, apostar que não. As histórias elas já vêm prontas, praticamente, né? Eu digo prontas assim, a partir de suas vivências. Quem nunca ouviu falar, né? Quem nunca leu, aqui você que acompanha o canal, pelo menos você deve ter ouvido falar de grandes obras da literatura, como Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Entre, acho que 100 anos de solidão, né, de Gabriel Garcia Marques, e muitas histórias, assim, muitos livros. E o que é que eles têm em comum? Eles fizeram da vida pessoal, parte da vida pessoal, grandes histórias, né, assim, grandes, que se tornaram grandes best-sellers, inclusive, e eles nem tinham essa intenção. Acabaram se tornando. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, é que quando é que nasce uma história. Então, se você tem, às vezes você tem, mas eu não tenho bagagem, eu não tenho o que contar. Não, isso não é verdade. Não existe ninguém que não tenha nada para contar, ninguém que não tenha uma história, no mínimo interessante ou passível de ser interessante para contar. Repare bem o seu cotidiano, repare bem a sua vida. Será mesmo que você não tem? Será que você não tem alguma história na sua família, dos seus avós, ou mesmo da sua vivência? Eu creio que sim. Outra parte interessante na narrativa de uma história é você ter o olhar atento. Todo escritor ele tem que ter o olhar atento para as pequenas coisas. Alguns até recomendam, né, que você ande com um caderninho assim. Eu acho interessante ter um caderninho. E, enfim, esse caderninho ele vai te facilitar a ter argumentos, elementos. Eu mesmo tenho um caderninho aqui, eu posso mostrar para vocês. A minha própria agenda não deixa de ser um caderninho, né? Assim, minha agenda, eu anoto nela aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Eu anoto, assim, praticamente minha agenda, ela é um pouco diário, né? Porque eu sei que um dia eu vou precisar. E isso facilita muito dos meus escritos. E voltando a essa história do meu pai, né? Que ele tem Alzheimer, mal de Alzheimer e Parkinson, ele começou a partir de uma relação, um apego muito grande que ele tinha com a mãe dele, né? A minha avó. E quando ela faleceu, há 4 anos, foi um duro golpe para ele. Então eu passei a observá-lo e percebi que desde o funeral ele já estava um pouco abalado, e dali começou a declinar, né, a memória. Ele começou a definhar, mas ainda assim eu cheguei a acompanhar ele sempre, em todos os momentos, né, indo para médico e até caminhadas, acredite, até caminhadas, e eu fui filmando isso. Hoje, pessoal, vocês têm a oportunidade de filmar tudo, de fotografar, porque o teu celular, isso aqui, ó, isso aqui é uma arma, isso aqui na sua mão, para o escritor. O teu celular. Um simples celular você pode tirar uma foto em um momento, não estou querendo que você seja obsessivo nisso, mas você pode tirar fotos do que você achar interessante, você pode gravar momentos com um familiar seu. Imagine, você gravar um momento e saber que isso mais na frente, você salvar isso na nuvem. Porque você nunca sabe, né, quando vai ser o último dia
da vida dele, bem como a sua, a gente não sabe, né, quando vai, mas pela expectativa, a tendência é que os mais velhos se vão, a ordem natural das coisas. E é isso que eu quero deixar hoje para vocês. E daí dessa ideia surgiu de eu querer produzir e escrever um livro, né, meu próximo livro, que eu intitulei como O Alquimista da Cura. E por que o Alquimista da Cura? Porque o meu pai, ele é farmacêutico, aposentado, mas ele sempre se interessou pela farmácia natural, sabe aquela farmácia dos Zé da Erva, né? As pessoas que, aqui no Nordeste, que eu moro, é muito comum as pessoas terem interesse pela medicina natural, pela farmácia natural. Eu não sei aí na sua região, me coloque aqui nos comentários como é chamado as plantas medicinais aí. Aqui o pessoal chama de garrafadas, que é muito comum encontrar nos mercados, nas feiras, né? E por diversas doenças, até de ordem, como é que se diz? De ordem de um apetite sexual, né? Você já entendeu o que eu quer dizer. E, enfim, eu acho que é isso que eu iria falar hoje. Recapitulando, eu recomendo querendo dizer que nem sempre a história, ela parte da imaginação, ela vem de uma vivência sua, de uma experiência, e eu acho que você deve aproveitar essa experiência. Mas para isso você tem que ter olhar atento, filmar, seja na filmagem, seja anotando, porque isto sim vai ser matéria-prima e pode ser matéria-prima para o seu próximo livro. Tenha certeza disso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco da estrutura das histórias, sobretudo com foco no testemunho cristão, que é o foco aqui do canal, de revelações, né? De revelações, da importância de você organizar a sua história sem parecer uma pregação. Então, mas esse é assunto para outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, clique aqui no joinha se esse assunto, esse vídeo foi interessante para você. Se inscreva aqui no canal e ficarei muito, muito feliz. Eu ficarei muito feliz em saber da sua presença aqui. Me diga de onde você é e vamos lá, minha gente. E que Deus abençoe a todos.